hora da gente comentar, repercutir, né, o caso das lojas americanas. O banco BTG Pactual recorreu na justiça contra uma liminar que protegeu as americanas dos credores. A petição apresentada no fim de semana chama os principais controladores da empresa de semideuses e se refere ao rombo bilionário descoberto na empresa como fraude. Além disso, a derrocada dos papéis das lojas americanas na Bolsa de Valores não afetou apenas quem investe na companhia, mas prejudicou já também, por tabela, né, vamos dizer assim, os investidores de um dos fundos mais conservadores do Nubank, que registrou perdas nos últimos dias. Exatamente sobre esse assunto agora a gente conversa, excepcionalmente hoje, né, numa segunda-feira, com o nosso colunista Thiago Godoy, ele que sempre traz dicas para a gente sobre como investir. Thiago, seja bem-vindo, excepcionalmente em segunda-feira aqui, quero te agradecer a sua participação aqui com a gente, mas esse assunto, a cada dia que passa, traz mais detalhes, mais novidades e a Bolsa vai fazendo assim e as ações também oscilando muito. A gente quer saber porque tem muitos empreendedores, né, os micro e também os pequenos, que contam com as americanas para comprar matéria-prima, para poder expor e também, de alguma maneira, vender os seus produtos. Então, interessa muito a nós, né? Mesmo se a pessoa se o empreendedor não é investidor. O que você resume para a gente, assim, para a gente entender que ponto que está essa situação? Perfeito, Milena. Boa noite a todos. Bom, acho que primeiro explicar aqui basicamente o que aconteceu, de forma bem simples, né? Esse caso com Americanas. Uma empresa como essa, ela compra de fornecedores, certo? Ela compra de fornecedores as mercadorias que ela vende. Então, ela compra, por exemplo, uma televisão lá de uma marca tal, só que o varejo ele não compra à vista. A maioria das vezes ele compra a prazo. Quem é varejista aqui sabe. Sim. Então, a televisão que você está vendo lá na loja, quando você vai lá, provavelmente a loja americana, ela ainda não pagou para o fornecedor, para Samsung, para qual seja a marca. Então, o que as lojas americanas faziam nesse caso? Ela tomava dívida em banco para pagar fornecedor, só que, ao invés de colocar no balanço como dívida, ela colocava como uma conta de fornecedor. Então, você está devendo para o seu fornecedor. O que significa? A dívida líquida dela é provavelmente maior do que o que foi reportado. Então, não está claro nem o tamanho do rombo. Foi sendo acumulado aí nos últimos 3, 4 anos o balanço da empresa. Certo? Então, esse é o cenário. Então, foi, né, inclusive, protocolado aí um documento no Tribunal de Justiça do Rio, né, com os advogados do BTG, que acusam o trio lá, né, o Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Sucupira, de má fé na gestão das americanas, né, na relação com a instituição financeira. Bom, isso tem que ser apurado, é claro. Tem que ser apurado, acho que é um ponto importante. Bom, muita gente está falando sobre o que aconteceu na contabilidade da empresa, só que pouca gente está falando sobre por que isso pode ter acontecido, né? Claro que nada justifica, se for realmente, né, mostrado alguma fraude, alguma coisa nesse sentido, nada vai justificar isso. Só que, né, qual ambiente pode ter criado tudo isso? As americanas, é bom lembrar, existem lá desde 1929 e em 1982 só passou para ser controlada para o grupo lá, o 3G Capital, que é presidido por esses investidores que a gente falou, mega investidores conhecidíssimos na Faria Lima, fizeram fortuna aí comprando empresas pelo mundo, né? Com né, todo um modelo chamado orçamento base zero. Sem dúvida tiveram grande sucesso, né? Resultados durante décadas, mas também tem ali alguns pontos que a gente tem que olhar, né? Um estilo agressivo, um estilo que levou, claro, ao sucesso, como a Embev, desde a compra da Brahma lá em 1989. Depois surgiu aí casos bem impressionantes, como a compra da Kraft Heinz, do Burger King, né? Só que, de alguns anos para cá, a gente tem visto esse modelo ser um pouco questionado. O primeiro grande caso, a gente não pode esquecer, tem só 4 anos, foi na Kraft Heinz. Teve uma baixa contábil lá de mais de 15 bilhões de dólares. Então, isso aconteceu já, foi investigado lá pelo regulador americano, né, o Securities and Exchange Commission. Quanto que esse escândalo da Americanas reflete uma cultura, né, que pode levar executivos a manobras artificiais? Né? O quanto que isso é uma cultura que tem refletido nisso? Então, acho que é importante a gente olhar também um pouco para o ambiente para entender os sintomas. Né? Os sintomas vêm
de um contexto. De uma atitude. Nossa, eu achei, Bárbara, muito boa mesmo essa contextualização que você fez, e eu acho que dá para a gente rapidamente também traçar um paralelo com o dia a dia do empreendedor, né? Então, a importância do business plan, né? Do que fazer com o dinheiro que entra, como que anota, o dinheiro que sai, para quem que vai, são pontos que o Thiago sempre vem reforçando aqui para a gente, né? Então, quer dizer, pegou o dinheiro emprestado e colocou numa outra caixinha, numa outra coluna da planilha do Excel, né? Bem simplificadamente falando. E aí, isso causou todo esse transtorno, né? E aí, às vezes, você também comete isso, né? Você tira um dinheiro do caixa no momento errado, usa para outra coisa, esquece de marcar, né? Sim, acho que tem aí, claro, inconsistências. A gente está falando aqui de um impacto que a gente não sabe ainda o tamanho. No caso aí das Americanas, a gente, que é um modelo, né, um modelo grande, já consolidado no Brasil, talvez, assim, o que a gente espera e provavelmente vai ser a recuperação judicial da empresa. Uhum. A recuperação judicial, ela permite que essa empresa que está em dificuldade financeira possa suspender, né, e renegociar parte dessas dívidas. Então, na prática, evita a falência da empresa. É um rombo significativo que foi encontrado no balanço da empresa. Então, é uma alternativa para que isso aconteça. Isso vai ter impactos diversos, desde fundos imobiliários que podem ser impactados principalmente no curto prazo, né? No longo prazo nem tanto. Os especialistas em fundos imobiliários estão vendo que esses impactos podem ser mais no curto prazo, mas principalmente por conta das lojas físicas, né? Então há aí a possibilidade de muitas lojas físicas fecharem, e o empreendedor que você citou aqui, né, que participa, por exemplo, do Marketplace, que é o afiliado, né, o programa de afiliado. Muitos empreendedores revendem, né, são ali vendedores no e-commerce. Exatamente. Essa é a nossa grande preocupação aqui. Sim, assim, eu acredito que não vai ter um grande impacto no curto prazo, tá? Porque, de fato, tem um modelo de e-commerce grande, não acho que, pode ser que sim, mas não acho que vai fechar os galpões logísticos, né? Para eles terem uma escalabilidade. Agora, a margem, né, no varejo, ela é muito apertada por natureza, né? O e-commerce, ele precisa vender muito ou agregar muito valor para ter um resultado. A margem é muito espremida. Então, ali tem, né, uma parte que vai para o revendedor. Então, tem todo um modelo de negócio aí que a gente sabe que, né, numa crise dessa, tem que ser considerado. Sim. Então, o pequeno empreendedor, acho que aqui o ponto importante, Milena, para os empreendedores, para os pequenos empreendedores, é sempre diversificar, que a gente sempre fala aqui, né? Diversificar nas entradas de receita, diversificar nos produtos, diversificar, né, nos fornecedores, para você ter margens, não para esse caso em específico, mas para qualquer situação onde você possa ter um risco. A gente fala isso o tempo inteiro. Tem que diversificar o risco, porque a gente sabe que vão ter problemas em empresas, isso não é a primeira vez que acontece e não será a última. Então, o empreendedor ali olhar para diferentes modelos, diferentes formas de diversificar ali suas entradas de receita, para que quando acontecer alguma coisa nesse sentido, ele tenha também válvulas de escape, né? Ele tenha possibilidades de manobra. Sim, sim, perfeita a sua colocação. Essa é realmente a grande lição. Que bom que a gente pode aprender, né? Quem é mais ativo para isso, né? Usa a inteligência nesse momento. Você pode aprender com os outros, não precisa passar por isso. Você colocou também muito bem agora as possíveis soluções, né? Que atitudes agora você, empreendedor, pode tomar? Já procura outro marketplace. Não precisa sair desse, mas já vai criando vínculo, né? Fazendo a sua história com o outro, aparecendo para um outro público. Fornecedor também. Eu me lembro de uma grande montadora que, parou a produção porque tinha um fornecedor apenas de bancos para o carro, né? Então, quer dizer, não fique na mão das pessoas mesmo, diversificar o investimento, os fornecedores. Foi maravilhoso isso daí que você colocou, Thiago, muito bem mesmo. Olha, obrigada por você ter vindo com a gente aqui excepcionalmente numa segunda-feira, o seu dia, o dia que está agendado aí é quinta-feira. Você foi muito bacana com a gente, muito generoso mesmo, e explicou muito bem. Valeu demais a tua presença aqui, viu? Obrigada mesmo. Imagina, estou à disposição. Até a próxima. Um beijo grande. Até a próxima. Boa noite.